Água é vida. E como está a saúde dos rios? Muitos córregos e mananciais responsáveis pelo abastecimento de água da cidade estão correndo um grande risco. O problema não é recente. Desde a colonização, a cultura popular é ter um rio para abastecimento e outro para escoamento do lixo. O jornalista Eduardo Fenianos, mais conhecido como Urbanauta, acompanha a qualidade dos rios há mais de 15 anos. Hoje a situação dos rios é bastante preocupante. Pode-se dizer que 100% dos rios de Curitiba estão poluídos em um menor ou maior grau. Isso começa desde a colonização dos primeiros desbravadores portugueses há 320 anos. Já na formação das vilas portuguesas, eles procuravam encontrar um território em que você tivesse cercando esse território, essa nova vila, 2 rios. Um para captar água e outro para jogar o lixo. Vamos dar 2 exemplos. Um aqui na região de Curitiba. O centro da cidade, a civilização curitibana, começa lá na região da Praça Tiradentes, cercada por 2 rios, o Ivo e o Belém. Não preciso falar da situação deles hoje. São Paulo, por exemplo, Anhangabaú e Tamanduateí. Então isso comprova que há 320 anos ou 500 anos, desde o início da colonização portuguesa no Brasil, já se tinha esse costume de usar o rio ou a água como um meio de transporte para o lixo. Claro que com o crescimento das grandes cidades, principalmente a partir da década de 60, com o êxodo rural, as cidades se incharam, muita população das regiões interioranas veio para as metrópoles e aí o problema da poluição se agravou. Há relatos de pessoas dizendo ainda nas décadas de 60 que pescaram lambari no Rio Belém. Ou veja, de lá para cá não é muito tempo. E aí a gente observa como essa degradação ambiental aconteceu muito rápido e tem acontecido cada vez mais rápido. Há 15 anos, quando eu naveguei os rios de Curitiba, você ainda tinha esperança em algum deles. Eu cheguei a ver lambaris pulando em porções do rio Barigui. Os tons da água do rio Atuba eram basicamente tons de marrom. Mas passados esses 15 anos, isso mudou radicalmente. Você vê que o que era marrom hoje tem um tom negro, totalmente escuro, demonstrando o quanto esse rio foi poluído. E além disso, durante essa pesquisa que foi feita agora há pouco tempo, em comparação a 15 anos, nós tivemos uma estrutura tecnológica muito melhor. O projeto foi feito em parceria com as Secretarias do Meio Ambiente, com a Universidade Federal, com a UTF-PR, e com isso nós fizemos a análise das águas que foram navegadas, chegando ao ponto de, em alguns momentos, nós encontrarmos pH 2, 2,5 e um rio sem nenhum oxigênio dissolvido, o que demonstra que aquele rio está totalmente poluído. Para nossa surpresa, o que aconteceu foi encontrar, na região do bairro Cachoeira, extremo norte de Curitiba, um riacho, as nascentes do arroio Cachoeira, ainda lutando contra a poluição. Você vê ali esse riacho correndo, em alguns pontos em que você coloca a mão e vê aquela água em tons cristalinos, faz a análise de água, vê aquela água totalmente limpa, mas depois você vê já o despejo de esgoto irregular. O que nós estamos fazendo? Mapeando tudo isso para que os órgãos competentes cheguem a esses lugares e aí a gente tem as nascentes do arroio Cachoeira, que vai formar o rio Atuba, totalmente limpas e preservadas. Essa questão relacionada aos rios curitibanos, você não resolve a partir de um órgão só. Você vai ter que envolver o cidadão, a empresa, as organizações não governamentais e principalmente a vontade do governo. Por quê? Você não vai ter um rio limpo se a população continuar jogando lixo no rio ou despejando seu esgoto irregularmente. Você não vai ter um rio limpo se órgãos como a Sanepar, as secretarias do meio ambiente, os municípios ao redor de Curitiba não se envolverem com essa limpeza e passarem de um discurso ecológico para uma prática ecológica.
Você não vai ter um rio limpo se a indústria discursa que respeita o meio ambiente, mas na prática ela sabe que ela coloca ali, despeja dejetos que estão poluindo esse rio. Hoje eu vejo e comparo a situação dos rios de Curitiba com um naufrágio. Você tem que, antes de tudo, salvar mulheres e crianças, que seriam essas nascentes. Rios como o Passaúna, que abastece Curitiba com 1/3 da sua água e que hoje já apresenta sinais grandes de poluição. Rios como o Iraí, 2/3 de abastecimento da água de Curitiba, que também tem população chegando ao redor, que também tem sinais ali de especulação imobiliária que pode comprometer bastante a qualidade das águas de Curitiba no futuro. Então eu deixo bem claro, a situação hoje não é apenas de saneamento básico, é também de você estar poluindo os lençóis freáticos, que quando esses rios poluídos, eles enchem, eles invadem esses rios que não estão abastecendo a cidade com água. Ou seja, não é mais só saneamento básico, é também problema no abastecimento de água da cidade para o futuro. Eduardo lembra que a educação e conscientização em cuidar dos rios é o início da solução deste problema. Hoje, terminado esse nosso trabalho, nós estamos fazendo um relatório e todas as nossas ações, a partir de agora, serão dirigidas para as crianças. Seja no nosso próprio espaço, recebendo essas crianças para receber uma educação ambiental séria e prática, não somente um instrumento de marketing, e indo também nas escolas com um grupo de pessoas que vai envolver a sociedade governamental, as organizações não governamentais, os grupos escoteiros, indo até a escola para transformar essas crianças, esses jovens, em mais do que cidadãos, em guardiães das águas de Curitiba e de nossa região.